noite, amados irmãos e queridos amigos que nos acompanham pelo YouTube da Igreja Batista de Montese. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos nesta noite para prestarmos um culto ao nosso Deus, este culto que é tradicional na nossa igreja, às quartas-feiras, às 19 horas, mas que hoje está sendo realizado online, aqui nas redes sociais da nossa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Estamos, mais uma vez, vivendo aí um momento de isolamento social. Nós temos um toque de recolher decretado. Então, nós, como igreja ordeira, como igreja seguidoras do Evangelho do Senhor Jesus, também cumprimos isso, entendemos a gravidade do momento, mas não nos deixamos de louvar a Deus e de lhe prestar o culto que é devido. Amém? Nós vamos essa noite meditar na palavra do Senhor, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vamos ler esse texto? Diz assim a palavra de Deus: Porque vós, irmãos, bem sabeis que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousadia em Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, porque a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem com fraudulência, mas pelo contrário, visto que fomos aprovados de Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Louvado seja Deus por esta santa palavra. Irmãos, nesta carta, o apóstolo Paulo lembra aos Tessalonicenses sobre quando ele e seus companheiros de viagem, e de missões, Silas e Timóteo, em sua segunda viagem missionária, entraram pela primeira vez em Tessalônica para lhe pregarem o Evangelho do Senhor Jesus. Ele exorta aos Tessalonicenses a reconhecerem que a chegada deles lá não se deu com tranquilidade, que ela não se deu de forma agradável, ou no momento em que eles estivessem motivados por motivações humanas para realizar a missão ali naquela cidade, conforme nós lemos no versículo 1 do nosso texto. Ele lembra aos Tessalonicenses das dificuldades que enfrentavam naquele momento quando chegaram lá, vindos da cidade de Filipos, base anterior do ministério deles, e onde haviam sido ultrajados e maltratados pelos filipenses, conforme nós lemos no versículo 2. E lembra também, irmãos, que o natural ali seria abandonar tudo, não se expor às humilhações e os escárnios que eles vinham sofrendo. Humanamente falando, seria essa a decisão de uma pessoa que não estivesse imbuída do propósito de Deus. Mas, irmãos, nós sabemos que Paulo, Silas e Timóteo não eram motivados por afeições humanas, por aceitações, por reconhecimentos pessoais ou qualquer outra coisa que pudesse agradar aos seus egos. Não. Na própria carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 12: Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, eles não eram motivados por fatores humanos. Eles eram movidos pelo Espírito Santo, era o Espírito de Deus
que os instruía em tudo. Por isso, suportavam tudo pelo Evangelho e por Cristo, que era quem os mantinha firmes, conforme disse no versículo seguinte, no versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso suportar ignomínias, eu posso suportar maus tratos, eu posso suportar açoites, eu posso suportar aflições, eu posso suportar tudo naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece. No versículo 3 do nosso texto diz: porque a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem com fraudulência. Os missionários, Paulo, Silas e Timóteo, não usavam de nenhum artifício ou palavra fraudulenta para cumprir sua missão, pois não havia impureza, engano ou qualquer motivação torpe para realizar esta missão, mas tão somente a ação do Espírito Santo os movendo para cumprirem e obedecerem à ordem do Senhor Jesus. Observamos que nem o sustento naqueles dias Paulo pediu aos Tessalonicenses, conforme no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 15 e 16. No versículo 15 diz: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então, quando Paulo partiu da Macedônia, ali já foi em outro tempo, né? A igreja de Filipe já estava plantada, já estava firme, já estava forte, não é? A de Tessalônica também já estava plantada. Então, Paulo está lembrando aqui que quando ele partiu da Macedônia, nenhuma igreja o sustentou financeiramente, mas tão somente a igreja de Filipos. E veja como é que Deus age, né? Quando Paulo chegou a Tessalônica para lá pregar o evangelho pela primeira vez, ele tinha sido expulso pelos filipenses. A base dele era a cidade de Filipos, e ele foi expulso de lá. E foi exatamente esta igreja plantada em Filipos que mais sustentou os missionários, que mais sustentou Paulo e seus companheiros. E, sobretudo, nesta viagem, nesta outra viagem que ele fez a Tessalônica, conforme nos diz o versículo seguinte, o versículo 16. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Maravilhoso, né? Os missionários, Paulo, os apóstolos, os discípulos, eram impelidos a viajar para pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não só onde eles estavam, mas em todo o mundo, conforme o Senhor Jesus os havia ordenado pouco antes de ascender aos céus, como lemos no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Quando o Senhor Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, cumprindo o ide que Jesus ordenara quando criou a grande comissão, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Assim convictos de sua missão, eles pregavam a palavra, batizavam os conversos e plantavam igrejas por onde passavam para reunir o corpo de Cristo e fortalecer o Evangelho do Senhor Jesus. Quando vemos esses atos dos apóstolos, esse trabalho em obediência à ordem dada pelo Senhor Jesus, há algo que nos remete aos nossos dias. Eu tenho certeza que todos os crentes lembraram-se
imediatamente dos nossos missionários, que estão espalhados pelos confins da terra, levando o Evangelho e a mensagem de salvação para todas as raças, línguas, povos, nações. E eles continuam formando a grande comissão, que não se desfez e não se desfará nunca, até que chegue o grande dia do Senhor, quando a seu tempo Jesus virá para separar o seu povo, para separar o joio do trigo, para limpar a sua eira, para guardar o seu trigo no celeiro celestial, como disse João Batista no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, irmãos, teve duas motivações básicas. A primeira motivação foi a informação trazida por Timóteo sobre a situação espiritual daquela congregação. E quando nós dizemos isso, nos vem à mente que, puxa, eles deviam estar passando alguma dificuldade, porque o apóstolo Paulo, ele sempre escrevia as cartas quando uma igreja estava enfrentando dificuldades, contendas, como foi o caso da igreja de Corinto. Mas nesse caso aqui não. A informação que Timóteo trouxe deixou Paulo alegre e aliviado, pois os tessalonicenses permaneciam firmes na fé depois da saída de Paulo e depois dos problemas que eles enfrentaram causados por facções dentro da igreja, né? Conforme nos diz os versículos 6 e 8 do capítulo 3 de 1 aos Tessalonicenses. Versículo 6 diz assim: Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também desejamos a vós. Que era Paulo falando, né? Versículo 7. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Ou seja, nós nos alegramos porque vocês estão firmes no Senhor. A igreja que nós plantamos com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho, tem agora crentes verdadeiros, fiéis, que estão firmes na palavra de Deus. A segunda motivação dessa carta foi por causa da ansiedade dos tessalonicenses sobre a questão da volta de Jesus, que eles aguardavam a qualquer momento, né? Desde o princípio, a volta de Jesus era aguardada porque não se sabe o dia, não é? Então, assim como nós temos esse anseio de que Jesus volte, né? Maranata, a hora vem Senhor Jesus, eles também tinham lá na igreja de Tessalônica, né? Então, Paulo falou a eles sobre a volta de Cristo e os acontecimentos provenientes dela, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos justos para a vida eterna com Cristo, mas também falou da ressurreição dos injustos para uma eterna separação de Cristo. O versículo 4 do nosso texto diz: Mas pelo contrário, visto que fomos aprovados de Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então, o último versículo do nosso texto áureo mostra que Paulo sabia que estava aprovado por Deus para cumprir a sua missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. E assim como Deus aprovou os apóstolos, aprovou todos os seus discípulos, dentre os quais nós estamos incluídos, para fazermos parte dessa comissão e cumprirmos a ordem do Senhor Jesus. Esta grande comissão, irmãos, sempre estará composta, pois todos nós fazemos parte dela. Uns indo por todo o mundo,
outros indo por todo o país, outros por todo o seu estado, mas todos agindo também localmente. E a nós, da igreja local, cabe-nos ir pela nossa cidade, nos bairros, na nossa rua, no nosso trabalho, na nossa escola, nos presídios, nas praças. E quando não formos chamados a sermos missionários em nosso país ou por todo o mundo, temos uma missão tão importante quanto ir, que é a de sustentar a obra missionária. É a igreja ter aquela mesma alegria que os filipenses tinham em ofertar para Paulo e para todos aqueles que estavam viajando, pregando o evangelho, plantando igrejas, sustentando esses homens que abandonavam suas casas, seus lares, para cumprir o ID de Jesus, para fazer parte desta grande comissão de pregadores e de missionários pelo mundo. Então, nós temos uma missão tão importante quanto de sustentar essa obra missionária, garantindo a subsistência dos nossos guerreiros do Evangelho, garantindo-lhes o seu sustento, enquanto eles estão distantes de suas famílias e de seus pais, para servir a Cristo nesta honrosa missão. E aí, irmãos, nós batistas, e nós da Igreja Batista de Montese, estamos em período da campanha de missões mundiais. Estamos no momento em que nós temos que olhar para fora, que nós temos que olhar para esses homens e mulheres que deixaram suas famílias, seus pais, seus irmãos, e ouvindo o chamado de Jesus, estão cumprindo essa determinação dele para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Então, quando nós não podemos ir, a nossa obrigação, vamos dizer assim, a coisa que pode fazer com que nós estejamos lá, mesmo sem irmos lá, são as nossas ofertas para o sustento da obra missionária, para o sustento e subsistência desses missionários que estão em outros países, que estão nesse momento enfrentando todas as dificuldades longe de casa, longe do seu país de origem, num país de uma cultura completamente diferente, num país de um povo desconhecido, mas um povo que eles aprenderam a amar, e por isso estão lá. Como a nossa missionária Vera Rocha, que por mais de 25 anos esteve ali na África, e em nenhum momento ela sentiu-se tentada a voltar antes do tempo. Não é? Ela esperou a voz do Senhor para dizer: minha serva amada, você cumpriu o seu tempo, você cumpriu a sua missão. Agora chegou a hora de você voltar para a sua casa e para o seu país. E a nossa missionária, assim como todos que estão lá fora, são sustentados, irmãos, através das nossas ofertas. E aí, quando nós chegamos nesse momento, eu vejo o trabalho do nosso coordenador de missões, pastor Chagas, um trabalho tão empolgante, não é? Tão zeloso que ele está fazendo. Nós nos sentimos ali impelidos a pensar sobre o quanto nós temos em nossas mãos para ofertar para esta obra. E tem uma pergunta que sempre é feita, não é? Todos os anos é feita, e para todas as campanhas esta pergunta é feita, que é assim, quanto Deus tem em suas mãos para ofertar?
essa pergunta ela não é assim, quanto você tem nas mãos e que você está disposto a ofertar. A pergunta não é esta, né? A pergunta de sempre é, quanto Deus tem em suas mãos para você ofertar para a obra de missões. E, irmãos, eu confesso aos irmãos que no dia do lançamento da campanha, naquele domingo, eu recebi um envelope e eu já sabia o valor que eu ia ofertar. E aí eu já escrevi, já preenchi o envelope, deixei guardadinho dentro da minha Bíblia o valor, né, para eu não esquecer. E aí o pastor Chagas fez esta pergunta, lá em cima, esta pergunta que todos os anos são feitas, que nós já conhecemos de cor, mas que é uma pergunta tão importante e fundamental. Ele perguntou, meu irmão, quanto Deus tem em suas mãos para a obra de missões? Ah, meu irmão, naquele momento, eu me fiz essa pergunta, verdadeiramente. Senhor, me diz, quanto o Senhor tem nas minhas mãos que é para eu entregar? Irmãos, eu vou confessar para vocês, vou testemunhar para vocês aqui, que eu já tinha determinado o valor. E era um valor dentro das minhas condições. Mas, quando eu fiz essa pergunta, na hora, amigo, na hora, o Senhor me respondeu e disse, é o dobro. É o dobro deste valor que você está disposto a dar. E aí, meus irmãos, eu imediatamente peguei o envelope, rasurei lá o envelope e já coloquei o novo valor que o Senhor me revelou. Então, esta pergunta, ela não é uma pergunta retórica, ela não é uma pergunta com o objetivo de emocionar ninguém, ela é uma pergunta real, porque Deus, Ele tem um valor determinado em nossas mãos, porque tudo pertence a Ele, toda a nossa renda, a nossa vida pertence a Ele, né? E esta oferta de missões, Ele tem também. Então ore ao Senhor. Se Ele confirmar o seu valor, entregue o seu valor. Mas se Ele falar com você como falou comigo, que é mais um pouquinho, ou que é o dobro, como foi o meu caso, nós temos que cumprir. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Amado Deus, querido Pai, nós queremos, Deus, te agradecer por esse momento tão especial, por mais este momento tão especial, que é quando nós entramos em Tua presença. E, meu Deus, muito obrigado pela palavra que nós refletimos nesta noite, que nós meditamos nesta noite. E, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha falado a cada coração, tenha falado a cada pessoa que ouviu e que assistiu esta mensagem, para compreender como foi árdua a luta dos apóstolos, dos discípulos, para fundar a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja que é tão atacada, essa igreja que é maltratada, assim como foi o apóstolo Paulo, lá na cidade de Filipos. Essa igreja que é agredida todos os dias. Essa igreja que recebe nominações torpes para ela e de pessoas que não respeitam e de pessoas que desconsideram a igreja do Senhor Jesus. E foi o Senhor Jesus que mandou. E foi o Senhor Jesus que formou a sua igreja, o seu corpo. E isto é tão claro na sua palavra que é incompreensível e que é indesculpável os homens que rejeitam a ideia de congregar-se,
a ideia da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas saibamos que quando ele vier, ele vem para buscar a sua igreja. Então, dá-nos, Senhor, um restante de noite na tua presença. Que nós possamos, cada um nos nossos lares, entrarmos na tua presença, que nós oremos ao Senhor, que nós glorifiquemos ao Senhor através das nossas orações, que nós façamos também as nossas petições e que estejamos sempre confiantes, porque, conforme disse o apóstolo Paulo, tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Glória a Deus, aleluia e amém.